Quando a gente decidiu comprar um terreno, fomos totalmente no escuro, sem indicação, sem saber o que olhar e, para ser bem sincera, sem nem imaginar todos os detalhes da documentação. Isso acabou trazendo algumas dores de cabeça, que poderiam ter sido evitadas. Por isso, resolvemos gravar esse vídeo para compartilhar com vocês tudo o que aprendemos sobre escritura, documentação e as dicas que gostaríamos muito de ter recebido antes de fechar o negócio. E já quero avisar, o foco do nosso canal é mostrar o passo a passo da construção do nosso chalé. Esse tipo de conteúdo sobre burocracia só vai aparecer aqui quando realmente for necessário, como agora, porque acreditamos que pode ajudar quem também está pensando em comprar um terreno. Eu acho que é legal também falar um pouco sobre o que é os problemas que a gente se enfrentou na área rural. Foram muitos. Quando a gente comprou, então tinha os contratos ali, tudo certo. Estão comprando mais algumas outras áreas, né? Depois compramos do outro vizinho, que era uma área menor. Fiz uma proposta para ele lá parcelado e tal. Aí fui comprando algumas áreas. E algumas coisas acho que assustou assim, tem que ter atenção em algumas coisas. Documentação. O que foi que a gente vem aprendendo? Contrato de gaveta não vale de nada. Compramos no contrato de gaveta, o cara falou que tinha documentação, tudo. Mas zero informação do que era se ter um terreno. Perguntei para algumas pessoas que tinha propriedade, né? Sua mãe era uma delas e perguntando, falou que tinha documentação também e tava tudo certo. E eles já tinham lá um bom tempo. Também e aí era tudo contratinho de gaveta, né? E aí eu comecei a pesquisar o que era uma documentação. E tinha uma tal de matrícula lá, que pra mim era bem novo. Então tinha que ter a matrícula do terreno. E aí beleza, eles mandaram pra mim a matrícula do terreno. E eu vi o nome do Ademar lá, no caso, né? Que era o dono do terreno. Eu falei, então tá tudo certo. E aí assim que eu comprei o terreno, eu comprei uma outra parte, fizemos uma topografia melhor. E aí eu fui querer registrar isso aí, que eu lembro do pessoal falar assim, que tinha que registrar no cartório e tal. E eu lembro de escritura, alguma coisa, falar de escritura e tudo mais, assim. Mas eu lembro que o que mandava mesmo era a matrícula. Eu fui no cartório de imóveis, perguntei lá e falei, então, isso aqui não tá no nome do Ademar. Foi feita uma retificação diária nessa terra, em 1900 e alguma coisa lá. E o processo não tá no nome do Ademar. Tá só como requerente da matrícula lá. Eu falei, então, como faz para arrumar? Ele falou, então, você tem que achar todo mundo pertinente a esse... Tinha um inventário na época parado. Você tem que achar todo mundo pertinente a isso, tal. Explicou lá um monte de coisa lá e, enfim, não tinha documentação. Tinha o nome dele lá porque ele foi o último a mexer com a matrícula, mas não tinha documentação. Na época eu fiquei bem chateado com ele, porque ele falou que pra mim que tinha, mas depois que eu fui na casa dele lá e tal, ele apresentou uns documentos, ele acreditava que realmente tinha documentação. Né? Ele também não tinha essa noção, né? Acho que o advogado que fez parou, não lembro qual que é o processo, não lembro, mas parou, foi feita a retificação e depois, de vez de desmembrar e registrar o inventário que era a herança do pessoal, não fizeram. Descobri tudo isso, fiquei um pouco chateado com ele, mas eu vi que não era maldade dele, que ele realmente achava que tinha esse documento. Então eu fui lá e comecei a correr atrás da papelada, já no início. Aí comecei, fiz alguns contratos melhores, tal, procurei advogado, mostrei os documentos que eu tinha e não tinha como. Ia ter que fazer documentação por uso capião, para conseguir dar registro certinho no cartório de imóveis. A metragem atendia, só que o restante não, porque estava parado isso durante muito tempo. Lá vem ela de novo. E aí a gente eu fui atrás dessa documentação e tal, e procurei advogado, consultei e tal, e comecei a montar um processo. E agora eu tô terminando de concluir ele e tal, tem várias formas de fazer esse processo. Tem um formato lá, que é direto pelo juiz, pelo fórum ali e tudo mais. E tem um outro formato que você pode fazer direto pelo cartório, né? Esses dois foi o que eu mais me aproximei assim. E aí eu busquei informação para fazer em relação a isso. Então eu juntei toda a documentação e aí no resumo, agora eu estou resolvendo. Mas o que precisaria assim para qualquer pessoa que vai comprar uma área rural? Buscar saber se em primeiro lugar se tem uma matrícula. Se essa matrícula tá no nome da pessoa, porque se for, mesmo que seja uma área maior, você consegue desmembrar isso direto e tal, no cartório, sem precisar de tanta burocracia.
Se for herança de alguém, tem que colocar o contrato, pelo menos o contrato na época. O legal seria fazer a escritura direto no cartório, que já paga os impostos, TBI, todas as coisas que tem que fazer ali. No caso aqui é uma área rural. Então seria legal fazer uma escritura. Se não, vou fazer um cartório, procurar um advogado que faça do jeito certo. Então até os nomes como direito, tipo, no caso aqui, direito hereditário, né? Sei lá, compra de direito hereditário, alguma coisa nesse sentido. Mas se não, fazer uma matrícula mesmo. Topografia, precisa ter uma topografia certa, com RT, tudo certinho. E tomar cuidado também, que a gente se lascou com alguns topógrafos aqui, perdemos dinheiro com 2 topógrafos que passou por aqui, que não finalizaram o serviço. Nossa, deu um raio bem ali, cara. E tomar cuidado com isso também, com o topógrafo. Procurar alguém que seja, realmente faça o serviço certo. É difícil saber, mas procurar por indicação seria legal. É falar de confiança, mas não tem como saber. Mas Tipo, o outro também era de confiança e acabou não dando certo. Sim. E aí esse último a gente gastou um dinheirão com todos esses topógrafos aí. E no final a gente descobriu que o último foi o que parece que está atendendo a gente da melhor forma. Pela advogada e tudo, já tem contato com a advogada, que a gente está finalizando esse processo pra gente. É bom saber de todo esse processo também, tem muito material hoje no YouTube, então eu montei a maioria do processo e chamei a advogada para fazer os acertos finais, mas foi tudo baseado no meu conhecimento de procurar no YouTube o que funciona isso e isso. ChatGPT também ajuda a gente um pouco. Uhum. E aí, enfim, então fazer uma boa escritura, fazer um bom contrato feito, que você consiga saber de onde que está vindo esse terreno, qual que é a procedência dele. Tem muita gente, vizinho nosso, que já passou de comprar a terra perto aqui do parque e depois de anos tem uma reintegração de posse, porque era um processo que estava correndo, então comprou. E tem um monte de gente que faz isso, né? Vende terreno que não é dele e tal. Então, graças a Deus, a gente não teve esse problema aqui. Então seria isso, fazer um bom contrato, uma boa matrícula, uma boa escritura, verificar da onde vem esse terreno, qual que é a procedência dele, se tem muito tempo já na área, por que está vendendo ele, sei lá, buscar o máximo de informação possível, porque... Puxar o histórico, né? Se entra numa furada, você perde todo o dinheiro e não tem o que fazer. Pode processar a pessoa, tudo, mas não tem o que fazer. Quem vive disso aí já sabe dar golpe. Então, procurar isso, fazer uma boa escritura, boa matrícula, topografia. Na área rural também tem muita coisa que envolve, que é ITR, que é como se fosse o nosso IPTU lá da cidade, né? Não sei se tem outros lugares ou outro nome, mas ITR tem que estar em dia também. Aqui estava atrasado, a gente acertou isso no começo da propriedade inteira, que como é de herança vai até... Era uma fazenda aqui. E aí ITR, CAR também, que é certificado de área rural. Tem que ver se está em dia também, se está registrado, tem um número lá certinho. O que mais? Tem o CAFIR, acho que está relacionado ao CAR também. Tem algumas coisas, alguns documentos que é bom saber. Então ITR todo ano você tem que fazer, tem que falar se tem estrutura, se não tem e tudo mais. A parte de documentação seria ver essa parte, se tem a matrícula principalmente, de onde que vem, quem são as pessoas que estavam morando, por que estavam vendendo ou não, procurar saber, acho que conversar com os vizinhos também, para entender qual que é a área, né? A gente deu sorte, mas por causa de outros vizinhos aqui que a gente sabe que tinha área em outros lugares, então é bom a gente avisar isso também. Então toda essa parte de documentação, fica muito atento, para aí fica mais fácil, né? Lógico que a gente pagou um valor abaixo aqui, acho que até por toda essa documentação e tal, pagamos um valor abaixo, hoje a gente já arrumou, já gastamos uma fortuna. Eu acho que eu preferia hoje ter pago um valor maior, lógico que não ia ter condições na época, mas e não ter toda essa dor de cabeça, né? Que nem é o caso do nosso vizinho aqui que vai lotear uma parte da fazenda. Então ele já está deixando tudo certinho para não ter esses problemas. Então essa é toda a parte de documentação que a gente teve problema, que deu uma boa dor de cabeça e faz 4 anos agora a gente está conseguindo terminar de resolver. E 2 coisas importantíssimas que tem no terreno, que é água e luz. Então, luz a gente conseguiu, deu sorte, porque eu já tinha o cara aqui que tinha puxado, não sei como. Poste, né? Tem umas histórias engraçadas, que ele trabalhava pro Geraldo Alckmin, algumas coisas assim e tal. Mas, coitado, tiozinho, dá pra saber se tudo isso é verdade.
A gente acredita, mas é engraçado. Falou que os caras aqui do lado pousavam de helicóptero, então tinha umas histórias engraçadas quando você conversa com ele. E tem uma outra história também, né? Não é do assunto, mas que dava pra ver os fogos de artifícios da praia aqui, né? No final do ano. Sim, eu fiquei ano passado, esse último Você ano. ficou acordada pra isso? Você enxergou alguma coisa? Não. Que eu 10 horas já tava dormindo, morrendo de dor nas costas. Mas então tem algumas histórias engraçadas. E aí, então a luz a gente já tinha um transformador, a gente acabou cedendo pro vizinho também, que na parte dele não tinha. Instalamos o poste e servimos eles também com eletricidade. E água também vem lá da mina. E aí entra os negócios, assim, que você começa a mexer já com parte rural, parte ambiental. É isso que eu ia falar, né? Tem que tomar Então, cuidado, né? Isso é um negócio importante também, porque... ambiental fica em cima, né? a gente recebeu uma visita, né, final do ano passado, né? Então, alguns vizinhos aqui na lateral foram atuados, né? Por ter construído casa perto de lago, tem uma metragem correta que quando a gente comprou também não sabia, apesar de nós não estar perto de lago aqui, nem de nascente, nem de rio, qualquer fio d'água praticamente é considerado área de preservação permanente. E então é legal estar atento a isso também. Na nossa água ela sempre veio por mim, né? Porque já o vizinho já usava assim, todo mundo usa assim, qualquer lugar é assim, mas também tem licença para se tirar disso aí, que é a DAEE aqui no caso, e CETESB também. Então a gente pagou as licenças também, tudo certinho. Gasta um pouco, mas eu prefiro... Mas vale a pena, né? Deixar tudo certinho pra não ter problema lá na A frente. gente quer fazer um caminho pela mata ali para acessar o resto da montanha, para subir a cavalo ou a pé mesmo, sem degradar muito, mas mesmo os arbustos ali você tem que tirar uma licença, então a gente pagou essa licença também de supressão e vamos ter que fazer uma compensação também por isso. Tá em trâmite, estamos resolvendo isso aí, não fizemos ainda, mas estamos resolvendo isso aí. Aqui perto do chalé, né, também a gente tivemos que pagar uma licença também para tirar, não sei se foi 3 ou 4 árvores aqui que tinha bem do lado aqui. Acabamos pagando a licença para tirar mais, mas não tiramos muito, até para não perder um pouco da ideia que é aqui, né? Então a gente movimenta... E até porque tem muito passarinho, né? Então... Tem uns tucano de bico verde neon, né? Que para aqui do lado, então não queremos perder isso. Pagou a licencinha... Tem até aquela outra árvore lá que tá perigosa, a gente tem que saber se vai tirar lá da estrada. E também a árvore que a gente tirou foi por conta do fio, né? Elétrico que tava perto. Que tava crescendo embaixo do fio, né? Não pode, né? Então... Tiramos o eucalipto também, que tava caindo uns galhos gigantes. Então eucalipto que não tiver na área de preservação, eucalipto, pinos, né? Que é aquele pinheiro. São árvores consideradas exóticas, então isso aí não tem problema. E a gente tirou o eucalipto gigante ali, que tá até o toco dele lá, que a gente vai fazer alguma coisa com ele. Fizemos bastante régua, construímos barraco e tal. Então se estiver fora da área de preservação também pode tirar. Lógico, tem toda remanejo para ver se não vai cair em outra árvore e tudo mais. Foi um serralheiro profissional que veio e fez pra gente. E tampava muito o sol da estrada também, né? Numa área que era complicada. Enfim, tomar cuidado com isso também, mas a preocupação em si tem água, tem luz, tá tudo certo, regularizado, ver se não tem nenhum processo judicial em cima daquela matrícula. É interessante, a gente não teve, mas é interessante falar isso aí. Movimentação de terra também. Isso foi uma coisa que pra gente complicou, porque para subir caminhão e chegar até onde que era o lugar aqui, não tinha como. O caminhão subir e voltar, porque não tinha como virar. Então a gente acabou movimentando terra aqui nessa área que a gente comprou. Dividimos em 2 ou 3 taludes ali. Ou 3 taludes, eu não... Acho que é 2. Então dividimos o talude e conseguimos abrir uma área para conseguir movimentar caminhão. Então o caminhão consegue chegar aqui, é apertado, mas ele chega aqui, consegue fazer meia volta, deixar o material e voltar. Então o caminhão até grande consegue fazer isso. Os menorzinhos não tem problema. Quando a ambiental veio aqui, ela chegou a falar pra gente da movimentação de terra, mas nós já tinha chamado o engenheiro ambiental, que toma conta dessa parte pra gente. E ele falou que pela movimentação de terra eu ia ter que pagar uma licença também e tal. Só que quando ele chegou, tá dentro de uma área chamada, acho que é APA. Então se tivesse dentro, eu ia ter que pagar a movimentação de terra também. Então, graças a Deus não tivemos. Até quando o ambiental chegou aqui e falou com a gente falou que tinha consultado o engenheiro para fazer isso e o engenheiro falou que não caía dentro. Que tava fora, né? Da área. Que tava fora da área. Informaram do parque, se tiver perto do parque também.
Isso tem problema, mas a gente tá fora da área do parque também, tem uma metragem lá. Então, tem várias coisinhas, né, que é importante ir atrás Pra saber. né, ter conhecimento pra não fazer Cara, nada errado e... a dificuldade é que aqui na área rural, tipo, não tem muita informação. Então os próprios vizinhos, a gente vê fazendo umas coisas assim que dá vontade de ir lá falar pra não fazer, pra não ter problema e tal, alguma coisa assim. Que foi aprendizado que a gente teve, assim, né? E só que às vezes eles vão achar que a gente tá agorando o negócio ali. Mas falta muita informação aqui É que pra eles estão galera. acostumados também, viveram a vida toda aqui, eles fazem dessa forma. Porque nem a licença né? de água, todo mundo, tipo assim, água é direito, mas existe uma licença pra ser tirada. Então é complicado, falta muita informação. Acho que o negócio que tinha que ter era um posto assim pra... De informações? De informação, de informações, ou uma visita assim, de orientação pra se adequar, sabe, pra esse tipo de coisa, mas não tem. É uma lei que mudou em 2008 lá, ambiental, que o Brasil é forte nisso. E só que não é... Cara, os caras aqui não tem celular. Então é difícil chegar e eu acho que isso aí é meio precário. Poderia ter alguma coisa, uma ajuda maior nisso, de orientação para conseguir preservar cada vez mais. Tem uma questão de quando você, que nem o caso da gente, se tiver árvore lá, a gente vai ter que pagar uma compensação por isso. Então, sei lá, cada árvore lá, se tiver isolada, aí você vai pagar tantas árvores, se tiver num conjunto, você vai pagar... Enfim, tem toda uma orientação que acho que seria legal se ter, assim, a qualquer pessoa aqui. Principalmente quem tá na roça. Então, isso é interessante pesquisar também. Para construir, né, a gente, de certa forma, começou a construir, né, depois de um tempo, que a gente nem sabia se ia construir, nós tinha uma viagem programada, que nós ia pra Patagônia e acabou... O nosso vizinho começou a construir e deu um ânimo da gente construir, porque até então a gente só vinha pra cá e roçava 1000 metros ali e achava que tava bem e tal, voltava 2 finais de semana depois. Era sempre muito serviço, né? A gente acabou, nunca veio pra cá pra descansar, nem nada. Apesar que não tinha onde descansar, né? Vinha só pra... A gente vinha, montava uma tenda, uma barraca ali, esquentava a água numa fogueira, né? Tinha um monte de dificuldade. Então a gente resolveu construir e tal. E aí procurar a licença para tirar aqui, pra gente conseguir. A gente procurou um engenheiro, fez toda a parte estrutural, fez tudo certinho. Mas fomos procurar na prefeitura, ligamos na prefeitura para saber se tinha alguma coisa para fazer, se precisava de alguma coisa assim. Mas de certa forma nós tinha iniciado já, né, a estrutura, né, o alicerce. E aí você ligou lá e eles falaram que para a área rural não precisa, né, desde que esteja dentro da metragem que é por lei no cartório de imóveis. No cartório de registro de imóveis. Então a metragem aqui era 20 mil metros, nós tem bem mais que isso. Então não tivemos problema e isso aí foi uma coisa a menos também. Porque senão tem as licenças que tem que procurar e tudo mais. E é isso, né? Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Tem. O quê? Não desanimar. Não desanimar. Porque algumas vezes, né, a gente saiu daqui falando que tava cansado, que era muito trampo e tal. Né? Tinha dias que a gente saía muito feliz. A maioria dos dias foram, né? A gente fazia muitos planos, mas tem dia que a gente saía que tinha vontade de jogar tudo pro nós ar. Nós desenhava, né, a casa, desenhava o chalé no chão e tal, aquele ânimo, aí nós tinha que voltar porque não tinha lugar pra dormir. Era sempre bate-volta também. A estrada deixou a gente muito chateado, porque a gente passou alguns probleminha com a estrada, hoje, graças a Deus, tá 100% melhor. Vai melhorar mais ainda, mas tá 100% melhor do que era. Então deixou a gente muito chateado. Acho que foi mais a estrada mesmo, né? De resto... O resto a gente... Tem as dificuldades, mas foi tranquilo. Era divertido acampar aqui e tal. Hoje a gente tem outros planos pela propriedade que a gente adquiriu nova ali, que faz parte também daqui, né? Vizinho, e a gente acabou anexando aqui também. E tem alguns outros planos, que é uma área, uma vista bem melhor. Essa daqui já, nossa, já é esplêndida, mas a de cima lá é... Melhor ainda. De cima lá é embaçado. Sensacional. Então, aqui é legal, tem a natureza tudo perto, aqui tem a montanha, o morro lá de cima, que eu já fui algumas vezes, a Raina não foi, mas é uma vista maluca, né? Então é isso, a gente tem planos de fazer chalé, tem planos de fazer outros chalés, outras coisas, tem planos de fazer um restaurante para atender esses chalés,
tem plano de fazer passeios aqui. Muita coisa, muita coisa. Então, tem... Sei lá, tem tantos planos. Primeiro, o objetivo principal é terminar o chalé aqui e descansar um pouco, né? Sim, precisamos. Que é trabalhoso, a gente tá construindo... Há 5 anos a gente não sabe o que é viajar, o que é descansar, né? Então, Nossa a gente... vida foi aqui esses últimos Nós estamos pagando o preço. Então, quando terminar esse chalé, a gente vai ver o que a gente vai fazer, o que nós vamos fazer. Muita coisa pode mudar, né? Que já mudou várias coisas. Já mudou né? o pensamento várias vezes. Até hoje mesmo, construindo o chalé aqui, nós vem pensando num negócio. Tivemos uma dificuldade ali por erros também. É legal a gente fazer um vídeo depois, explicando os erros de se construir, o que a gente errou, o que a gente faria de diferente. Coisa que a gente gostaria de ter aprendido de ter encontrado antes, de ter começado. Então, algumas encontramos, tem várias pessoas, vários canais aí que veio motivando. O Rancho do Chapéu também, eu lembro que ajudou também. O casal lá foi top também. Que mais? A Família X e essa galera aí, acho que vale a pena citar porque ajudou a gente muito. E a gente faria muita coisa diferente hoje também. Então a gente vai conversando depois aí. Quando sobrar um tempinho a gente se fala, né? Quando a chuva fazer a gente não trabalhar do lado de fora, que era o objetivo. Isso aí. Tá bom, fechou? Obrigada. É nóis. É nóis. Tá feliz, Tia Raina? Não, na hora que eu editar esse vídeo, você vai ver o quanto você me cortou. Só você falava. Quando eu tentava falar alguma coisa, você não deixava falar. Mas você falou que a entrevista era pra mim falar?